Então, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre horóscopo. Vamos descobrir aqui qual o seu signo. Vou ler aqui um texto e depois a gente vai conversar sobre. Vamos ver se você descobre qual signo eu estou falando aqui. Você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros e mesmo assim você faz críticas a você mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral você consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não tomou ao seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedades e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por seu pensamento independente e não aceita as opiniões dos outros, sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si mesmo para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. Descobriu qual signo é esse? Se é o seu, se não é? Primeira coisa que nós queremos falar, irmãos, é que a astrologia não faz sentido. A questão de signos não faz sentido nem para a ciência, né? E um estudo feito fala que a astrologia não faz sentido algum no mundo científico. O cientista nos mostra que os astros não possuem influência alguma em nossas vidas. Então esse texto que eu acabei de ler, na verdade, é um texto que foi publicado em 1948 pelo psicólogo Bertrand Florer. Na verdade, esse daqui não se trata de um signo, mas de todos. O que ele fez? Ele pegou o texto, ele leu todos os signos e de cada signo ele tirou uma parte, né, do que estava falando ali. E a coisa que a gente aprende aqui é que é um texto ambíguo. O que é um texto ambíguo? Quando você vai ler lá o seu signo, seja qual esteja lá, você vai ler sempre um texto ambíguo. Um texto ambíguo ele faz duplo sentido, tipo assim, é um texto baseado nos desejos, nas vontades, nos medos, nos sonhos, nas aspirações de cada pessoa. Então, ainda que eu não me socialize com um texto de Gêmeos, alguém no mundo tem esse jeito, essa personalidade e que vai se identificar. Então, é um texto de duplo sentido, que não faz sentido para mim, mas para outra pessoa vai fazer. Então, basicamente aqui o que acontece é o que nós chamamos de viés de confirmação. O viés de confirmação é o seguinte: quando você lê lá e fala, nossa, faz sentido que esse signo está falando, que vai acontecer na minha semana. Na verdade, isso é só um viés de confirmação. Quando você lê algo que faz sentido para você, algo que está encaixando na sua vida, você tende a esquecer o que está falando de errado. E se você analisar bem, você vai ver que tem muitas coisas erradas ao seu respeito, falando ali. Quando se trata de signos, nós precisamos entender que isso não influencia a minha vida de maneira nenhuma. Testar a astrologia é algo que já aconteceu. Um teste que foi feito, que foi publicado pela Nature em 1985, os astrólogos falharam em acertar os signos de 100 pessoas. Eles tinham que descobrir os signos dela de acordo com a personalidade delas. Ou seja, então a maioria de 100 pessoas eles acertaram 8,3%. Então é uma diferença muito grande. E da mesma forma, se você comparar, você abrir hoje um site de signo, abrir outro site, várias fontes que estão falando de signo da sua semana, você vai ver que entre eles não se batem. Não é algo padrão, é algo que muda dependendo de fonte para fonte. Nós, como cristãos, servos do Senhor, não devemos acreditar nessas coisas. E de fato, eles não influenciam a minha vida. Vamos para a Bíblia, nós que somos cristãos, servos do Senhor. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, irmãos, nós fomos criados pelo Senhor. Então, tudo aquilo que nós somos, o nosso jeito, tudo aquilo que está dentro de nós, a nossa personalidade, nós temos um Criador. Enquanto eu,
que acredito em Deus, sou cristão, coloco lá na minha bio do Instagram, cristão e embaixo leonino, ou cristão e sagitário. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando eu coloco isso, eu estou falando para Deus, Deus, você é um mentiroso porque você não me criou. Quem governa a minha vida são os que os astros estão dizendo, são o que a astrologia fala. Então, o que a astrologia fala sobre a minha personalidade é o que de fato eu sou. Então, uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia fala que nossas escolhas podem influenciar em quem nós somos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo vai falar que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ou seja, nós fomos planejados, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Desde antes mesmo de nascer, o Senhor já havia traçado um plano, um modelo de vida pra gente, algo que Ele queria, um propósito para as nossas vidas. Então, quando eu pego e coloco a minha semana, o meu mês, os meus dias na leitura de astros e astrologias, eu estou falando para Deus que Ele é um mentiroso e que de fato Ele não tem um plano para mim e que de fato quem governa a minha vida são as estrelas ou o céu e tudo mais. Então, acredito nessas coisas e deixo que isso me influencie quem eu sou, na minha personalidade, no meu propósito. Eu estou basicamente chamando Deus de mentiroso. E às vezes utilizar a astrologia como guia para as nossas vidas pode revelar até uma falha de caráter em nós mesmos. Por quê? Porque quando eu leio lá que a tendência de pensar mais em mim mesmo, e eu falo, bom, eu sou desse jeito, até a astrologia está falando. Isso mostra não que eles estão certos, mas que há um problema dentro de mim, que o meu caráter não quer ser mudado. As minhas ações não podem ser mudadas porque eu nasci assim e devo morrer dessa forma. E não é o que nós aprendemos com a Bíblia. A Bíblia fala que nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde para que nosso caráter, o nosso entendimento, a nossa personalidade seja transformada até a imagem de Cristo. E acreditar nessas coisas é como uma idolatria. Em Deuteronômio 18:10, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Em outras traduções, na versão fácil de ler, fala que ou se dedique à magia, tá falando, ou pratique astrologia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essas coisas e deixamos que isso entre no nosso coração e governe nossas vidas, eu estou cometendo um pecado da idolatria. Eu estou virando as costas para o meu Senhor, para o meu governador, e estou dependendo de coisas que não podem dominar a minha vida. Estou dependendo de coisas que são ilusões. Isaías 47, do 12 ao 15, Isaías, na verdade, ele vai zombar, né? Ele vai falar de forma irônica. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe os seus astrólogos se apresentarem aqueles fitadores de estrelas que fazem predições mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses são com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro e não há ninguém que possa salvá-la. Então, ou seja, eles fazem acontecer várias coisas, mas isso não pode te salvar. Isso não pode definir quem você é. E a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento que a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso propósito
está no Senhor Jesus. A nossa identidade, quem nós somos, aquilo que vamos fazer está em Jesus. Então, se eu tiver em Jesus, as minhas escolhas serão para a glória do Senhor. Tenho que encontrar em Deus a minha satisfação. Eu não posso buscar satisfações em coisas que são areia movediças, que parece que vai dar certo, que parece que tem uma firmeza, mas na verdade está só me puxando para baixo. Então, Isaías ele está zombando. Bom, vai lá falar com eles, ver se eles possam fazer alguma coisa por vocês, ver se esses astrólogos que estão dando dia após dia, ver se eles podem te salvar da ira vindoura, né? Se eles podem te dar uma eternidade, se de fato eles podem dar paz ao seu coração e uma eternidade com o seu Senhor. E na verdade nós vemos que não, o único caminho para a salvação e ter acesso a Deus é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jeremias do 10, 1 ao 5, capítulo 10, versículo 1 ao 5, o título aqui vai falar: Deus e os ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu. Embora as nações se assustem com eles, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com um formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Então o que o Senhor está falando? Tudo isso que que as pessoas estão idolatrando, adorando e dependendo da sua vida deles, são coisas criadas pelo homem. Ele fala aqui que o homem cortou a árvore e ele moldou aquele ídolo daquela maneira que ele queria adorar, e para onde ele ia, ele tinha que levar aquele ídolo no colo, porque ele nem consegue nem andar. Então o Senhor está falando, tudo isso que as pessoas estão fazendo, às vezes contemplando sinais no céu, às vezes isso pode trazer algo impressionante, sobrenatural. Nós, povo do Senhor, precisamos estar atento a essas coisas, não deixar que isso corrompa o nosso coração. Em Deuteronômio nós lemos que o Senhor quer um povo totalmente dedicado a Ele. Um povo totalmente dedicado não é um pedaço, é totalmente. O meu coração não pode abrir brechas para entrar esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso desagrada o meu Senhor. Quando nós consultamos e nos tornamos íntimos das revelações de Deus, para nós descobrirmos que a nossa identidade, personalidade, quem nós somos, é único e exclusivamente decidida pelo nosso próprio Deus, aquele que nos criou. Irmãos, então nós precisamos nos dedicar, consultar ao Senhor. Irmãos, Deus quer falar com você, cara. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que você enche o seu coração com aquilo que Ele tem para você, o seu propósito, a sua satisfação, o seu coração que sonha em ser prazer, né? Nós, seres humanos, buscamos muito prazer em uma vida satisfatória. Nós precisamos encontrar isso em Deus. Deus não é alguém que quer você só dentro da igreja. Deus não é alguém que quer você dentro de um ministério, pregando o evangelho. Sim, Ele quer tudo isso, tem coisas que Deus quer pra gente. Mas não é sobre isso, é sobre se relacionar com Ele, é sobre conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, é sobre amar Jesus e ser amado por Ele, é sobre abraçar o Senhor e ser abraçado por Ele, sabe? É sobre entender que a minha semana não depende de uma palavra falando sobre a minha personalidade, não depende de coisas que não são verdades, coisas que têm duplo sentido, coisas que vêm para enganar a nossa mente, para ludibriar o nosso cérebro. Não é sobre isso, irmãos, não é sobre uma vida terrena, é sobre um relacionamento com o nosso Deus e uma vida na eternidade com Ele. Então nós precisamos entender que a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa satisfação, o nosso prazer se encontra em Jesus. Então que nós possamos encontrar Ele, ser achado por Ele também, ser encontrado por Ele. Se você é crente, eu falo com todo amor e carinho, não dependa dessas coisas, porque essas coisas são ilusórias, ela vem para ludibriar a nossa mente. Ele usa palavras de duplo sentido para que nós sejamos enganados e acreditamos nessas coisas. Então, você crente em Jesus,
Busque conhecer aquilo que o Senhor tem para você. Busque a sua identidade em Jesus e você vai ser encontrado por Ele, você vai ser abraçado por Ele e o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano vai ter um governador, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olha, até rimou, hein? Ficou bom essa. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa ter aberto o seu entendimento. Então, se você era desinformado sobre esse assunto, eu tenho certeza que Deus acabou de abrir o seu entendimento aqui. Então, não se esqueça que o Evangelho, ele é simples e somos nós que complicamos demais. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, deixe um comentário se essa palavra falou com você e se abriu o seu entendimento, e se você a partir de agora não acredita mais em signo, deixa aí pra gente, para que a gente possa cada dia mais levar o reino de Deus e a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e um forte abraço.